Graças a Deus, temos a partir de agora mais uma oportunidade de ouvir a palavra da fé, que nos alimenta e nos enche de força. Abra o seu coração e fique atento ao que Deus vai compartilhar com você nesta noite. Que a luz de Cristo brilhe em você. Os avós para estarem aqui. Isso. Glória a Deus. Aleluia. Isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa família maravilhosa que Deus colocou aqui para que nós possamos crescer juntos, tá bom? Amados, a palavra do Senhor diz em Provérbios capítulo 22, versículo 6, diz: instrui o menino no caminho em que deve andar, e depois, mesmo que ele, quando venha a crescer, ele não se desviará desse caminho. Isso é muito importante, porque não é instrui o menino o caminho, ou então ensina o menino o caminho, não, é no caminho, é no decorrer da caminhada, é uma responsabilidade que recai para os pais. E eu quero nessa oportunidade aconselhar vocês a persistirem nessa caminhada, a sempre apresentarem a criança, trazerem a criança para que possam, envolvido com o Senhor, possam crescer na graça do conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos então, nesse ato de consagração, eu queria pedir novamente à igreja que estenda a mão para cá, nós vamos orar por eles. Pai, em nome de Jesus, aqui estão essas duas crianças. Pai, nós já te louvamos porque tu chamas aqueles que não são como se já fossem, e nós estamos declarando cidadãos firmes no Senhor, crentes no Senhor, crescendo mais e mais, se fortalecendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós te pedimos nessa oportunidade que venha graça e sabedoria sobre os seus pais, para que eles possam, Pai, com ousadia, possam romper com todo o sistema contrário à tua palavra e firmar essas crianças no caminho do Senhor, para que eles possam se alegrar mais e mais, eles possam ver frutos e esses frutos venham a permanecer. Nós te louvamos por graça e sabedoria sobre a vida dos seus pais e todos aqueles familiares que o cercam. Te louvamos por isso, no nome de Jesus, e abençoamos essas crianças. Amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas para a família. Glória a Deus. Glória a Deus. Estou aqui, olho para ele, me lembro muito de Yuri, meu netinho mais novo. Está quase a idade dele, desse caçulinho, 6 meses. Glória a Deus. A palavra do Senhor, volto a dizer, diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Você está feliz com Jesus? Deixa seus lábios compreenderem isso. Dê um sorriso bem bonito para quem está do seu lado. Sabe que Jesus é alegre, Jesus é contente. Glória a Deus. Nós temos mais uma oportunidade de nos alegrar na presença dele. A igreja está crescendo e o Senhor está se alegrando com o compromisso do seu povo. Glória a Deus por isso. Nós temos então um privilégio de termos conosco hoje o pastor Antônio Pinto. Amém, queridos? Eu gostaria então de convidar o pastor para, nesse momento, fazer uso da palavra e ministrar para nós. Pastor Antônio Pinto, bem fizeste em chegar aqui, e agora está a igreja do Senhor toda reunida, com expectativa
em ouvir as palavras que Deus já colocou no seu coração, conforme Atos 10:33. Amém, queridos? Fique à vontade. Glória a Deus. A palavra diz que geralmente o maior abençoa o menor, mas ele quer inverter a sequência. Glória a Deus. Pai querido, nós queremos te louvar, Pai, porque a igreja é tua, esse povo é teu, Pai. E nós temos então o privilégio de, com liberdade, ministrarmos a tua palavra. Pai, aqui está o vaso, Pai, um instrumento nas tuas mãos, Pai, que assim como tu tocaste os lábios de Isaías, Pai, com um tenaz, com a brasa, Pai, com a brasa viva, coloca as palavras certas nos lábios do teu filho, para que ele possa, Pai, compartilhar com os demais irmãos, Pai, debaixo da tua direção. Pai, que essas palavras todas sejam para glorificar o teu nome, para edificar a tua igreja. Nós te louvamos, Pai, por isso, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Fique à vontade. Queremos saudar todos os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer que é um grande privilégio estar hoje nesta igreja. Não só um privilégio, mas também uma grande responsabilidade. E eu quero, na autoridade do nome de Jesus, eu quero ser apenas guiado pelo Espírito Santo de Deus. Que eu não diga nada que seja de mim, mas só o que venha do alto. Se você já chegou aqui, como diz o pastor João Roberto, lá de Campina Grande, então prepare que você vai receber não do pregador, mas daquele que está lá em cima, que conhece todas as suas necessidades. Sou grato a Deus pela vida desse casal, pastor Eliseu, sua esposa Ana Linda e sua família. É um homem chamado por Deus, provado no seu ministério, um homem íntegro de caráter. E esse homem e essa família é referência para mim. Eu sou grato a Deus por essa família abençoada. E tantos outros que estão aqui também. Meus amados, eu queria que vocês abrissem suas Bíblias numa passagem muito conhecida. Está em Marcos 16, de 15 a 18. O título da nossa mensagem é Pregando o Evangelho com Sinais. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Se beberem substância mortífera, nenhum dano lhe acontecerá. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Aleluia. Meus queridos, todos que estão aqui já foram chamados por Deus. A palavra de Deus diz em Efésios 1:4 que nós somos escolhidos antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante de Deus. E nós já fomos predestinados para a salvação em Cristo Jesus. Então, meus amados, nós não podemos perder tempo em brincar de ser crente e de pregar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que nós devemos pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo. Meus amados, Jesus Cristo tinha acabado de ressuscitar. Já estava perto de voltar para o Pai. Quando ele reuniu seus discípulos, deu essas informações que nós acabamos de ler. Ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Toda criatura quer dizer que nós não podemos fazer acepção de pessoas. Não podemos escolher os ricos, os sábios, os poderosos, os famosos. Nós temos que pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo a toda criatura. A igreja tem a missão de alcançar todas as classes sociais, todas
correntes filosóficas, todos aqueles que são até contra Deus, são esses que mais precisam do nosso Senhor Jesus Cristo. E para isso, meus amados, nós somos revestidos pelo poder do Espírito Santo, para podermos, nós já temos o Espírito Santo quando aceitamos Jesus Cristo. Mas existem missões, como pregar o Evangelho e ser testemunha do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos de revestimento, e para isso nós já fomos batizados com o Espírito Santo, que é poder de Deus para ganhar almas, para ser usado por Ele. Então, meus amados, prestem bem atenção, Jesus Cristo já nos deu 5 ferramentas para nós enfrentarmos todas as dificuldades do dia a dia, e como também na missão de pregar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, se nós formos olhar para o Senhor Jesus Cristo como referência, a palavra de Deus está lá nos 4 evangelhos descritos. Jesus Cristo pregava o evangelho de boas novas, ele ensinava a palavra de Deus, ele curava os enfermos. Meus amados, o Senhor Jesus Cristo, até na cruz do Calvário, com uma coroa de espinhos, sangrando, porque o couro cabeludo é muito vascularizado, já tendo sido açoitado várias vezes, cuspiram no seu rosto, ficar naquela posição na cruz, cada vez que ele tem que inspirar, ele tem que fazer uma força, apoiando-se naqueles braços transversais da cruz, e aquilo traz um cansaço físico terrível. Apesar de toda a humilhação, pela postura do Senhor Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, na última hora, o ladrão que estava à sua direita olhou para ele e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Por que aquele ladrão disse isso? Porque Jesus, na cruz do Calvário, sofrendo todas aquelas violências, toda aquela humilhação, ele, como judeu, embora sendo um malfeitor, ele reconheceu que Jesus Cristo era o Messias esperado por eles, pelos judeus. E ele disse para o Senhor Jesus Cristo: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus olha para ele e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Meus amados, até sofrendo na cruz, nos momentos mais difíceis da vida dele, o Senhor Jesus Cristo ganhou aquele ladrão para o reino do nosso Deus, do Senhor Jesus Cristo. Como se não bastasse, meus amados, existia um oficial romano, um centurião, que presenciou todas aquelas cenas, diante de tanta humilhação. O Senhor Jesus Cristo ora dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque ele não sabe o que faz. E quando o Senhor Jesus Cristo entregou seu Espírito ao Pai e faleceu, aquele centurião disse: verdadeiramente este era o Filho de Deus, era um homem justo. Aquele centurião romano foi ganho para o reino de Deus, meus amados. Então nós não podemos perder tempo. Muitas vezes a gente fica machucado com tolice e resolvemos ficar com raiva de Deus, do Senhor Jesus Cristo. Meus amados, não devemos fazer isso. Nós temos que aproveitar a oportunidade. Você e eu somos testemunhas vivas, somos luz do mundo. Quando estamos no lar, quando estamos na fila do NPS, quando estamos na fila do banco, quando estamos no ônibus, estamos no trânsito, que aqueles passam por nós e xingam porque a gente vai devagar, com cuidado, principalmente assim na minha primeira idade. Meus amados, nós não podemos perder tempo de jeito nenhum. Meus amados, alguns anos atrás eu tive o privilégio de trabalhar algum tempo com um homem de Deus chamado Capelão Marinho e Isabel, do trabalho que eles faziam lá no hospital universitário. E certo sábado daquele tempo, eu fui juntamente com a Silvia, com o Marinho e com o Bel para o hospital universitário. E eu, como fui professor lá da universidade, eu fui um dos pioneiros quando o hospital universitário, que era a Santa Casa, passou para ser lá no hospital universitário, lá no Tabuleiro. Eu fui um dos pioneiros, um dos primeiros que
cheguei lá e operei naquele hospital. E lá chegando, meus amados, existia uma enfermaria de cirurgia com 8 leitos. Vocês sabem que existe pouco leitos, não é? Nos hospitais, na verdade. E só tinha um doente apenas, totalmente isolado. E nós entramos naquela enfermaria de 8 leitos. A Bel está sorrindo, ela se lembra, e o Marinho também. Existia lá um senhor doente, em fase final, já respirando com dificuldade, com oxigênio. Ele teve um sarcoma de Pachyderm mole, que é um tumor altamente maligno, da coxa direita, da perna direita. Já tinha sido amputado até a parte superior da coxa. Mas o tumor recidivou, estava altamente infectado. Aquela enfermaria só tinha ele porque ninguém suportava o odor fétido que exalava em toda aquela enfermaria. Aleluia. E eu me aproximei daquele senhor. Eu vi que ele não tinha condições de falar muito. Eu cheguei perto do ouvido dele. Comecei a falar de Jesus. Do plano de Jesus Cristo. Que Jesus deu a sua vida para salvar as pessoas. Que a coisa mais importante não era nem a cura divina dele, mas que era a vida eterna. E para receber a vida eterna, ele só precisava confessar o Senhor Jesus Cristo, aceitá-lo como Senhor e Salvador. Ele não tinha condições de falar, porque se ele fosse parar para falar, faltava oxigênio para ele. Então eu fui guiado pelo Espírito Santo. Eu cheguei bem perto do ouvido dele e disse: se o Senhor entendeu o que eu disse, e o Senhor quer aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, eu segurei na mão dele e disse: aperte 3 vezes a minha mão. E ele apertou. Então, para comprovar, eu disse: agora, se o senhor realmente entendeu, aperte só uma vez. Ele apertou só uma vez. Meus amados, quando nós chegamos lá no outro sábado, nós soubemos da enfermagem. E naquela madrugada daquele mesmo dia, o Senhor levou para ele. Não podemos perder tempo, meus amados. As almas estão indo para o inferno. E a responsabilidade é minha e sua. Chega de procurar desculpas, meus amados. Glória a Deus. Jesus Cristo deu uma grande ferramenta para mim e para você. Expulsarão demônios. Meus amados, 1 João 5,19 diz que o mundo inteiro jaz no maligno. E o dicionário de Strong, a palavra jaz, do verbo jazer, quer dizer exatamente estar completamente acorrentado pelo diabo. O que é que nós estamos vendo hoje neste mundo? Violência de todo tipo, ateísmo, pornografia, tudo que o diabo quer. E nós estamos fazendo o que para ganhar essas almas? Jesus Cristo mandou que nós fôssemos exatamente essas pessoas. Ele nos deu uma ferramenta. Expulsarão demônio. Aquele que crê em mim expulsará demônio. Meus amados, nós não temos ideia do alcance, do poder que Jesus Cristo deixou para mim e para você. Tudo que não presta, começa na nossa mente. Por uma semente de Satanás. Uma mentira, um preceito errado, um princípio errado. E nós somos levados a aceitar aquilo como verdade. Mas o Senhor Jesus Cristo já nos deu autoridade para expulsar demônios. Todos os pensamentos maus, toda a semente maligna, nós temos autoridade de expulsar da nossa mente antes de expulsar da mente dos outros. Nós precisamos entender, meus amados. Muita gente pensa, muitos cristãos pensam que Satanás e os demônios estão lá no inferno. Não estão não, meus amados.
E eu vou mostrar a vocês que são como os bereanos, abram suas Bíblias. No livro de Jó. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Perante quem? Perante Deus. Se ele estivesse no inferno, ele não podia estar lá perante Deus. Não é verdade? Ou não? Eu estou errado. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás, com a maior cara de pau, disse para o Senhor Deus: eu venho de rodear a terra. Ou seja, o Satanás estava tanto lá como ficar rodeando a terra. Porque é o que a palavra de Deus diz: o diabo, vosso adversário, anda onde? Em vosso derredor, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Se você pensa que o Satanás está no inferno, é aquela figura horrorosa, não. Ele coloca as coisas para os homens e para as mulheres, coisas terríveis, malignas, como se fossem coisas boas, para nós sermos enganados e pecarmos. Vou mostrar mais outras passagens. Certa vez Jesus começou a falar com os seus discípulos que estava na hora deles entenderem que daqui a pouco ele seria morto, seria crucificado, mas ressuscitaria ao terceiro dia. E Pedro, que há poucos minutos tinha dito que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, na mesma hora começou a dizer: de jeito nenhum, eu não vou deixar que o Senhor vá para a cruz para morrer, para salvar e depois ressuscitar, não. Eu não permito que faça isso. Jesus Cristo olhou para ele e disse: arreda-te de mim, Satanás. Então Satanás está até agora aqui. Ele não tem direito, ele não tem poder de mexer, mas ele está ao nosso derredor. É isso que a palavra de Deus diz, meus amados. Quantas coisas erradas, quantas disputas existem no meio do povo de Deus, por nada, por cargo, por função, por soberba, meus amados. Enquanto isso, as almas indo para o inferno. Mas vou me avançar mais, porque, meus amados, Jesus Cristo expulsou 7 demônios de Maria Madalena, aquela mulher que depois tornou-se um sustentáculo, um pilar no ministério do Senhor Jesus Cristo. O jovem de Gadara, e foi uma grande quantidade de demônios, meus amados. Então Satanás está por perto. Eu quero dizer a vocês que há muitos anos atrás, o diabo que veio para roubar e matar e destruir, ele colocou uma doença maligna no meu olho. Não era um câncer, mas era uma doença que leva à cegueira definitiva, chamada glaucoma. E eu, como tradicional, eu não criei em curas, não criei em dons espirituais, não criei em falar em línguas, tudo isso que eu estou falando, mas Deus não leva em consideração o tempo da nossa ignorância. Uma vez eu vi um videocassete de Benny Hinn ministrando na Adonep e vi curas tremendas acontecendo. E eu resolvi naquele dia suspender o meu colírio, o Lumigan, que eu usava para baixar a pressão intraocular. O glaucoma é um aumento da pressão intraocular que leva à destruição dos nervos ópticos, da retina, fibra retiniana, e leva à cegueira definitiva. Por 3 vezes eu usei o colírio, deixei de usar, mas não tinha firmeza na palavra de Deus. Que o diabo falava no meu ouvido: você é médico, sabe que a fibra nervosa não se regenera e você vai ficar cego. Aí eu tinha medo de voltar para o colírio. Mas quando eu conheci a palavra de Deus, eu comecei a fazer o rema. Aí foi uma mudança totalmente. Porque quando o diabo dizia: você é médico, sabe que a célula nervosa não se regenera e vai ficar cego, eu dizia: diabo, a palavra de Deus diz que você é mentiroso, pai da mentira, e nunca se firmou na verdade. E Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, sempre. Ele já levou sobre si toda a nossa enfermidade, toda a nossa dor, para ser sumarizando, porque senão ia demorar muito tempo. Eu passei 9 meses sem usar o colírio, mas nem todos os dias, meus amados, nós estamos com o nosso nível de fé lá em cima, não. Quem que pensa que está toda vez lá em cima, soberba, cuidado para que não caia. E o diabo começou a colocar mesmo as coisas.
E eu fiz a seguinte oração: Senhor Deus, eu sei que estou curado, eu não quero voltar a usar colírio. Ajuda na minha incredulidade, como disse aquele pai daquela criança com epilepsia. Sabe o que foi que o Senhor fez? Eu que não crio em visões, de repente apareceu uma luz como se fosse um dia da Copa do Mundo. E apareceu na palma da minha mão a bula do remédio, Lumigan. Vocês sabem que remédios que tem contraindicações, efeitos colaterais, vem tudo em letrinha miudinha para ninguém ler, porque se ler não vai tomar um remédio, não é verdade? Mas Deus mostrou em letras capitais desse tamanho 7 complicações e efeitos colaterais daquele remédio. No final tinha dizendo assim: cegueira definitiva. Aí aquela voz maviosa, em vez daquela voz acusadora, o Espírito Santo de Deus me falou assim: você já foi curado disso, daquilo outro. Você vai confiar mais no colírio que pode causar tudo isso do que no meu nome. Aleluia. Na mesma hora, meus amados, até hoje eu não uso colírio. E eu fui para Belo Horizonte em 2004. Foi quando eu estava terminando o primeiro ano. O professor Eliseu foi meu professor grande. Eu terminei o rema graças à unção desse homem na minha vida, porque senão eu tinha desistido por coisas que aconteceram na minha vida. Minhas irmãs tinham muito cuidado comigo lá em Belo Horizonte. Disseram: olha, vou mandar passagem para você e para a Silvia, eu quero que vocês venham a Belo Horizonte. Nós somos assim, olha, a melhor suíte lá do apartamento dela, colocaram para a gente, uma televisão desse tamanho. Chega à noite, aliás, no domingo à noite ela disse: olha, eu já marquei uma consulta com o melhor oftalmologista de Belo Horizonte. Ela tinha cuidado comigo, porque ela sabia que eu tinha deixado de usar o colírio, e as duas eram também da área médica, ligada à parte de enfermagem. Resumindo, eu fui, cheguei lá, o médico disse: o que é que você veio fazer aqui? Eu tirei assim a minha armação e disse: eu queria que o senhor fizesse a atualização da refração das minhas lentes. Agora eu queria dizer ao senhor que eu tive glaucoma e Jesus me curou. Aí quando eu disse isso, ele começou a sorrir. Foi o que você disse? Eu disse ao senhor que eu já tive glaucoma e Jesus Cristo me salvou. Aí ele começou a sorrir. Aí eu disse: eu não critico o senhor não, que até pouco tempo eu também não cria não. Mas Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele já levou minhas enfermidades, minhas dores. Pelas suas pisaduras eu já fui curado. E o nome de Jesus está acima de todo nome. Ele nem verificou a minha pressão intraocular, que seria o primeiro exame que ele devia fazer. Ele já foi pedindo a bateria de exames, resumindo, para a honra e glória do Senhor, eu levei para ele, estava escrito: ausência de sintomas e sinais de glaucoma. Eu passei 5 anos sem ir à minha médica aqui, doutora Sheila Mota, uma grande oftalmologista. E quando eu fui lá depois de 5 anos, porque nós devemos ser prudentes. Nem sempre o nosso nível de fé está... Quando não dá, a gente tem que procurar os médicos são de Deus, meus amigos. Precisa acabar com esse preconceito do verbo da vida, que não pode usar remédio, que não pode ir a médico, conversa. Jesus Cristo disse: os sãos não precisam de médico, então os doentes precisam. Não é verdade? E eu fui lá, quando entrei, eu fui professor dela, ela disse: professor, 5 anos eu estou vendo aqui no seu prontuário, mas o senhor continua usando colírio. Não, Jesus me curou. E ela fez o exame, eu disse: e aquele exame que fazia GDX, que fazia um rastreamento da ciberdiniana? Ela disse: aquilo é ultrapassado, mas eu vou fazer um exame que você, como cooperar da Unimed, teria que pagar particular. Depois de me examinar, ela ficou tão impactada que eu vou liberar isso, você não vai pagar nada. E para a honra e glória do Senhor, estava escrito lá que eu não tinha lesão de nervos ópticos, quando pessoas com 40 anos já existem pequenas lesões de 3 a 4 milímetros. Toda a honra, toda a glória seja ao Senhor. O segundo sinal, para mim e para você: falarão novas línguas. Meus amados, eu já perdi a conta, quantos anos, quantas décadas eu perdi por não conhecia a palavra. Eu achava que eu sabia a palavra de Deus, não sabia era nada. Mas eu
Fui batizado com o Espírito Santo numa reunião da Donep. Quando fui batizado, passei mais de 1h30 falando, era para descontar o tempo atrasado. Meus amados, prestem bem atenção no que eu vou dizer. Todos vocês sabem que orar em línguas, nós estamos edificando a nossa fé santíssima. Não é a fé para mostrar aos outros, não, é a fé verdadeira santíssima. Agora eu queria que vocês entendessem uma coisa, prestem bem atenção. O Salmo 139, 4 diz assim. Não. Certo. O Salmo 139, 4 diz assim. Não havendo ainda palavra alguma, vou repetir, desculpa. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tu conheces. Salmo 139, 4. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tu conheces. Meus amados, no nosso cérebro, lobo frontal esquerdo, existe uma área chamada de Broca, que é a área do cérebro onde se inicia a formação da palavra. E perto dessa área do cérebro também existe outra área chamada de Wernicke, que faz a interpretação daquela palavra que está sendo gerada. Isso veio ser descoberto, meus amados. Não tem nem 1000 anos, 500 anos ou menos. E a palavra de Deus já estava dizendo ali, ainda não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tu conhece. O Senhor já conhecia porque já estava sendo gerada lá onde? Naquela área do cérebro nosso, meus amigos, antes de chegar na língua. Então o que é que acontece? Neurocientista chamado Andrew Newberg, ele é um homem cristão, ele é médico, neurolinguista, e ele trabalha também com aparelhos de imagens ultramodernas, como tomografia, ressonância magnéticas e o CET é um aparelho mais moderno que se faz mapeamento do cérebro. Então aquele homem fez a seguinte experiência, prestem atenção. Um trabalho que ele fez científico, 10 pessoas que não eram cristãs, mas que gostam de fazer aquelas meditações. Vocês sabem que são algumas religiões que usam essas meditações durante muito tempo. Ele pegou 10 isoladamente e deixaram aquela pessoa fazendo 20 minutos aquela meditação. As 20 fizeram. Depois eles pegaram, não é complexo contra os homens não, mas foram 20 mulheres que louvavam a Deus, que adoravam e falando em línguas estranhas. Não era francês, inglês, nem português não. A mesma coisa. Sabe qual foi o resultado dessa pesquisa? Aqueles que eram daquelas seitas orientais, que estavam meditando durante 20 minutos, fazia o mapeamento do cérebro, a esta área que eu falei de vocês, e aparecia lá aquela área funcionando. Porque aqueles homens não estavam falando nada que não fosse do corpo humano, gerado lá na área de Broca, e interpretado pela de Wernicke, e mandava justamente para um nervo vago que passa aqui no lado direito, lado esquerdo, que dá para as cordas vocais um nervinho que faz a corda vocal vibrar e ele falar. Quando eles fez o apanhado daquelas 20 irmãs poderosas, orando em línguas, não apareceu nada no cérebro. Sabe por quê? Porque era a língua dos anjos, não era a língua gerada na área mental, não. Meus amados, o que é que a palavra diz em 1 Coríntios 14, 14, escrito há mais de 2000 anos quase? Porque se eu orar em língua, o meu espírito ora sim, mas o meu entendimento fica infrutífero. O meu entendimento, a minha área de Broca de Wernicke, fica inativa porque eu estou falando a língua de Deus, a língua dos anjos, meus amigos.
Eu estou orando em língua, não é essa língua a comunicação terrestre, meus amados. Isso é um privilégio que nós temos que usá-lo, meus amados. Terceiro sinal, pegará em serpentes. Não vai pensar que é pegar serpente, como alguns pastores lá na Califórnia fizeram, numa grande igreja lá que tem, e muitos deles já morreram, porque foram picados. A Bíblia diz que a gente não deve tentar Deus, porque Deus não pode ser tentado. O que é não pegarão em serpentes? Ou melhor, pegarão em serpentes. Meus amados, vocês vejam que todos estes sinais estão intricamente ligados. Expulsarão demônios, falarão em línguas para quê? Para ter o poder e a autoridade para expulsar demônios. Pegarão em serpentes. É você não ter medo do diabo, meus amados. Você não pode ter medo do diabo. Se você tiver medo do diabo, você vai procurar quem? Hein? Se você tem a autoridade do nome de Jesus, que está acima de todo nome. Eis que já vos dei poder e autoridade para pisar serpentes, escorpiões, e contra todo o poder do mal, e nada, absolutamente nada, vai lhe fazer mal nenhum. Meus amados, pegar em serpente é você ter discernimento espiritual, para você saber o que vem do maligno, e não ser enganado, e saber o que vem de Deus, porque muitas vezes o limiar é muito pequeno, e nós não podemos diferenciar se nós não estivermos em comunhão com Deus, sendo instruído pelo Espírito Santo, que é o nosso ajudador, quando estivermos na dúvida. Espírito Santo de Deus, Tu és meu ajudador, meu professor. Eu tenho duas opções, duas escolhas, qual é a certa? É isso que nós devemos fazer. Então não vá tentar a Deus não, porque se for pegar em serpente, vamos em frente agora. Se beber alguma substância mortífera, nenhum mal lhe fará. Aí também tem que ter discernimento. A Bíblia diz que eu beber substância mortífera, nenhum mal vai acontecer. Você vai tentar a Deus. Você precisa entender que durante a pregação do Evangelho que nós somos alcançados, muitos missionários foram enviados, por exemplo, para a África, porque é um país dominado pela feitiçaria. E muitos missionários, os feiticeiros, ficavam admirados porque eles não morriam, porque eles botavam veneno na água e na comida dos missionários cristãos, e não acontecia nada. Por quê? Era Deus guardando. Quando Paulo salvou-se de um naufrágio, o que aconteceu? Uma víbora muito venenosa picou a mão dele. E os habitantes daquela ilha disseram: isso deve ser um homem maligno, terrível, porque escapou de um naufrágio e já vai morrer daqui a pouco. E eles viram que ele não morreu, porque ele era um homem de Deus, ele estava guardado pelo poder do nome de Jesus. Meus amados, eu já tive essa experiência, que como já falei para vocês, mas vou ser sucinto. Algum tempo atrás, numa fase muito difícil da minha vida, um dia eu comecei a apresentar um abaulamento muito grande no meu abdômen, dores terríveis. Passei 3 dias que eu não me alimentava, dores. E eu terminei indo para o hospital, naquela época era o hospital do SESI. Pra você ter ideia, eu não conseguia abotoar meu paletó, nem a minha calça, devido à distensão do meu abdômen. Quando cheguei no hospital, fui atendido por Dr. Edeildo Mendonça, que foi meu aluno, era professor da universidade. Ele me examinou e disse: Pinto, você vai ter que ficar internado, precisa ser hidratado, você está totalmente desidratado, precisa repor. Colocou um cateter na minha veia. Depois passou 3 comprimidos, 2 deles já vinha tomando, que era Plasil e Omeprazol. Mas ele acrescentou uma terceira medicação chamada Cisaprida, um comprimido. Quando eu tomei aquela medicação, daqui a 5 ou 10 minutos, o problema abdominal, que era terrível, agora passou para o coração. Um mal-estar terrível. E eu disse para a Silvia: interceda por mim que eu estou morrendo. Naquela hora, meus amados, eu fiz a oração mais curta da minha vida. Só fiz dizer: Senhor Deus, se Tu tens planos para a minha vida, não me leves agora, no nome de Jesus. Instantaneamente, não foi daqui a 20 minutos, meia hora,
o meu abdômen murchou, o mal-estar do coração passou. Eu mandei chamar a enfermeira, a Silvia chamou e disse, por favor, tira aqui o cateter da minha veia, o soro, porque eu vou dormir em casa. Não pode, eu digo, eu sei que eu não posso, eu assino qualquer documento. Dormi em casa. Uma semana ou duas depois eu era vidrado, talvez eu fui um dos primeiros assinadores da DirecTV, eu gostava de... Eu estava assistindo aquela rede americana Cine, e estava lá a manchete, assim, clara, com letras capitais, como Deus mostra. O FDA, que é o serviço que controla remédios e alimentos dos Estados Unidos, FDA, é uma sigla, suspendeu um remédio chamado Cisaprida, por ter causado mortes por arritmia cardíaca. Foi o remédio, um dos comprimidos que eu tinha tomado. Então Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então se nós inadvertidamente bebermos substância mortífera, não vai acontecer nada. Em nome de Jesus. Vem o quinto sinal. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Meus amados, Pedro e João foram os primeiros a usar o nome de Jesus na porta de Formosa, e aquele paralítico que nasceu doente, ele foi curado. E a alegria daquele homem que não podia entrar na sinagoga nem no templo, porque os aleijados, os deficientes físicos, os judeus não deixavam entrar. Já imaginaram que maldade fazia com os enfermos, com os doentes. E aquele homem entrou pulando e louvando a Deus. Meus amados, a terminar, eu gostaria de contar uma experiência que nós tivemos na cidade de Campina Grande. Eu quero dizer que a Donep para mim foi um marco na minha vida. Foi onde eu cresci muito sob o ponto de vista em relação àquilo que eu não cria antigamente, como cura, dons espirituais e assim por diante. Eu tinha sido... a Silvia tinha sido convidada para um chá de mulheres lá na cidade de Souza. É uma cidade que fica a 400 metros abaixo do nível do mar. A temperatura é 40 graus. É a terra ainda onde existe a marca dos dinossauros. Você passa lá pela estrada, onde tem restos de dinossauros. Quente. E nós fomos para um chá de mulheres. Não, perdão. Voltando aí fui para um jantar da Donep na cidade de Souza. E eu fui preletor. E eu dei meu testemunho, que sempre era relacionado com curas. Algumas pessoas se converteram e algumas vieram à frente para receber a administração da cura. E veio uma senhora, esposa de um advogado famoso lá em Souza, que ela tinha bursite e tendinite. E ela veio à frente, e eu disse a ela, a senhora já veio à frente e já mostrou que tem um nível de fé para receber a cura. Não sou eu que vou curar, é Jesus quem cura. E se a senhora crer, vai receber. E eu impus as mãos sobre aquela mulher. O chá de mulheres, você sabe, começa às 5 horas, mas termina 10 horas da noite. Nós voltamos. Só que eu volto a bobina de novo. Foi o jantar dos homens, que também falam das mulheres, mas fazem a mesma coisa, ou pior. E voltamos para Campina Grande. Quando foi um mês depois, aí foi que convidaram para o chá de mulheres, e a Silvia também foi convidada para dar uma palavra lá. Nós fomos. E quando terminou o chá das mulheres, já também, né, um pouquinho tarde, menos do que dos homens, aí aquela senhora, esposa daquele advogado, que eu tinha posto as mãos sobre ela, ela veio, se aproximou de mim, da Silvia, com outra senhora, e disse, olha, quero dizer ao senhor que eu estou curada da tendinite. Aí mexia com o braço, não tinha nada. Agora trouxe aqui a minha irmã não, trouxe essa minha amiga, que o marido dela fez ponte de safena, já estava em alta há muitos dias e desenvolveu uma infecção muito grande na perna esquerda. Já foi para o médico, já vem tomando antibiótico há muitos dias.
E o médico pensa que talvez vai ter que fazer uma nova cirurgia. Queria saber se os senhores poderiam passar lá na nossa casa, que era na cidade de Souza mesmo, antes de voltar para Campina Grande. Então, logicamente, soldado quando está, né? O quartel que é para serviço mesmo, não pode ir. Para Jesus, então, a gente não pode negar nada. Então, nós estávamos com o pastor Tarcísio também, que é um grande homem de Deus lá na Donep. Eu viajei um ano inteiro com ele, todos os finais de semana. E nós fomos para a casa daquela senhora. Meus amados, era um homem rico, era uma mansão enorme, mas quando a gente chegou, quando a gente adentrou o portão, a gente já via trevas. Estava aquele homem sentado numa varanda, numa cadeira, com a perna estirada em outra cadeira. E eu olhei para aquele homem, aspecto de derrota, de tristeza. Aí o Tarcísio olhou para mim e disse: Antônio, vá contando seu testemunho. Aí eu comecei a falar sobre o poder do nome de Jesus. Não só para curar, mas também para salvar, para a vida eterna, que é a coisa mais importante. E eu, depois de falar mais ou menos uns 5, 10 minutos, aí eu perguntei a ele: o senhor crê no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? E ele, na mesma hora, ele disse que cria. E aquela face daquele homem triste, sem esperança, meus irmãos, já foi mudando imediatamente. Então eu perguntei a ele se nós poderíamos tocar nele, impor as mãos, para ele receber a cura. E ele disse que sim. Então, meus amados, eu pedi ao Tarcísio que segurasse a perna dele, e eu impus as mãos sobre aquele homem, e nós voltamos para Maceió não, para Campina Grande. Isso é na cidade de Souza. 6 meses depois, nós estávamos, quem conhece aqui Campina Grande, levanta a mão. Conhece um restaurante muito conhecido lá no centro, perto até do mercado, chamado Vila Rica. Assim, você conhece, Ivone? Vila Rica, não é o nome do restaurante? Conhece? Pronto. Ou melhor, a Donep, o capítulo, os homens realizavam naquele restaurante uma reunião de homens todos os sábados, ao meio-dia, era um almoço. Nesse dia tinha 12 homens. Uma mesa, vamos dizer que a mesa assim, ao comprido, fosse nesse sentido. O Tarcísio estava aqui à cabeceira da mesa, eu estava aqui à sua direita, e ali tinham várias mesas, e tinha um senhor que estava lá, um empresário, começou a contestar o Tarcísio, dizendo: Tarcísio, você já viu alguém ser curado pelo nome de Jesus? Aí o Tarcísio disse: rapaz, você não já ouviu o testemunho do Antônio Pinto mesmo? Não, mas esse testemunho não vale não. Eu quero saber se você, Tarcísio, você já viu alguém usar o nome de Jesus e a pessoa ser curada? Aí o Tarcísio ficou naquela história. E nisso, meus amados, chegou um casal já de uns 50 e poucos anos, um casal muito bizonho, e eles, de vez em quando, a visão deles se cruzava com a minha. E quando se cruzava, tanto o homem, o marido, como a mulher sorriam para nós. Aí o homem começou a dizer: Tarcísio, eu quero saber se você já viu alguém ser curado pelo nome de Jesus. Quero saber. Nisso aquele casal se levantou. Aleluia. Chegaram junto de nós. Aí ele disse: eu sou uma pessoa que foi curada pelo nome de Jesus. Quando esse senhor, Antônio Pinto e Tarcísio estiveram na minha casa, eu estava morrendo, precisando de cirurgia. Eu não ia passar por aqui, eu ia almoçar numa fazenda de um amigo. De repente o Espírito Santo mandou que eu parasse aqui nesse restaurante. Não sabia por quê. Nós entramos e quando vimos aquele homem de pouca fé, nós vamos lá testemunhar. Meus amados, aquele casal, ele hoje faz parte do Verbo da Vida lá de Souza.
É um casal de muita influência que levou a família todinha para Jesus Cristo. Meus amados, nós temos que pregar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra. O nosso testemunho tem que ser, primeiro, da nossa conduta diante com os homens. E nós temos que pregar, como eu disse no começo, a toda hora, sem fazer acepção de pessoas. Para a honra e glória do Senhor, eu quero dizer, eu tenho colocado no meu coração, eu disse ao Senhor Jesus Cristo, eu quero te servir os anos que me restam, ou meses, ou dias. Eu quero te servir pregando o Evangelho com excelência. Para Ele toda a honra, toda a glória, em nome de Jesus Cristo. Eu quero saber se tem alguém aqui que ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo, que não teve uma experiência com Ele. Meus amados, não existe coisa mais imprescindível, mais importante do que a vida eterna. Os japoneses conseguem viver, algumas pessoas, 120, 130 anos. Mas o que são 130 anos em relação à vida eterna? Meus amados, vida eterna não terá fim jamais. A palavra de Deus diz que o reino de Deus é um reino de justiça, de paz. Vocês já imaginaram você viver num lugar onde não vai ter dissensão, não vai ter briga, não vai ter inveja, não vai ter ciúme, não vai ter queixa um do outro, de paz e alegria, louvando e adorando ao Senhor. Se você ainda não tem essa certeza da sua salvação, eu quero dizer que é simples. É só você dizer com a sua própria boca: eu aceito o Senhor Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Vamos ficar de pé, eu chamo o louvor, por favor.